Boa noite, navegantes da nave Bora Rejuvenescer. Tudo bem? Mais uma noite de lives. Como vocês estão? Vou convidar aqui a Amanda para que a gente possa começar o nosso bate-papo, mas desde já, Bora Rejuvenescer. Se por acaso você ainda não segue a gente, clica no botãozinho lá do nosso perfil. A Amandinha tá entrando aí. Oi, boa noite. Boa noite. E aí? Combinamos, hein? Mais uma vez. Pois é, combinamos. A gente não combina e acaba combinando. Tem 50 tons de cinza, a gente tem 50 tons de azul e a gente veio com o mesmo tom de azul. E aí? Tudo bem, Amandinha? Boa noite pro pessoal, boa noite para você também, que tá aí entrando junto com a gente para a gente bater esse papo. Esse papo desse assunto que a gente nem gosta, né? Pois é. Enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou colocar aqui o título da nossa live de hoje. A gente vai falar sobre um tema que, para a gente, é um tema muito caro, né? A gente gosta muito e a gente espera sempre que o pessoal se identifique com ele, porque ele é um dos pilares do Bora Rejuvenescer, né? Faz parte de um dos 8 elementos do Bora, que é a espiritualidade. Então, a gente é um dos elementos estruturais, né? Isso, e a gente separou hoje um tema bem interessante para fazer, né, um link, que é falar sobre espiritualidade e sobre saúde mental. É um tema importante também para a gente conversar, inclusive agora em janeiro, a gente tem esse tema como o tema do mês, né? É o mês da cor branca, por causa da saúde mental. Mas a gente está aqui agora em fevereiro ainda também achando bem importante conversar sobre isso. Exatamente. E aí, só para avisar o pessoal, como a gente sempre gosta de fazer no início, né, que as nossas lives a gente faz uma estrutura, pelo menos mínima dela, para a gente poder conversar com o pessoal durante a noite, né, desse intervalo mais ou menos de 50 minutos a 1 hora, 40, 50 minutos também. A gente sempre estrutura a nossa live em 3 momentos, né? O primeiro momento a gente fala sobre dados, a gente busca dados científicos sobre o assunto, a gente busca dados que a gente possa compartilhar com o pessoal aqui também, né? Sobre esse assunto. E no segundo momento a gente fala sobre o conteúdo, né? Quando a gente conversa um pouco sobre aquilo que veio para a gente poder trocar uma ideia sobre o assunto, o que a gente pensa, aquilo que a gente acha importante comentar para o pessoal poder refletir, a gente também. E no terceiro momento a gente fala sobre dicas, né? Coisas que já funcionaram em algum momento para a gente, que a gente acha importante compartilhar com você que está assistindo a gente aí na nossa live. Então, vamos começar a nossa viagem. Eu comecei falando boa noite para os tripulantes da nave Bora Rejuvenescer. Pois é, a nave Cocum. A gente vai fazer uma postagem aí em breve falando por que a gente fala Cocum, né? Porque quem nasceu lá depois de 1960, 70, já sabe do que a gente está falando. Mas tem a galera nova que ainda não sabe. Então a gente está aqui nessa viagem. Tem um outro detalhe. A gente fala de Cocum também porque a avó da Amanda, que é a musa do Bora Rejuvenescer, ela conhece o lugar onde tem aquelas pedras que o pessoal mergulha para rejuvenescer. Então, a gente está fazendo essa sintonia aí, cada vez colocando ela como musa, para ver se ela revela aonde é essa piscina para a gente mergulhar também. É a piscina do Cocum, ela é muito sinistra, cara. Então, realmente, ela tá lá, a gente vai achar essa piscina aí. A gente está aqui estudando para isso. Tem o mapa que a gente vai usar em breve para poder chegar lá nessa piscina. Exato. Eu vou pedir, eu não sei porquê, Wallace, eu não estou conseguindo ler se alguém comentar, eu estou vendo que estão entrando, mas não está aparecendo aqui para mim quem está entrando. Então, você vai acompanhando aí e a gente vai falando. Tá? Então, beleza. Então, deixa eu já dar uma boa noite aqui para a Vanessa, que entrou, para a Aline também, que está aí com a gente, para o meu mano Arley. E a Vanessa colocou aqui, ó, vovó Neguinha Diva. Ela é a melhor prima. Ela é a melhor. Com certeza, é a nossa diva, musa. Então vamos lá. Vamos. Hoje a gente vai falar de um tema que, assim, ele é um tema que todo mundo tem afinidade ou curiosidade
Ou aversão, é um tema que é tipo comida japonesa, né? Ou ama, ou não gosta, ou quer saber como é, que é Aham. espiritualidade, que é uma coisa muito pessoal, e saúde É. mental. Então, a gente vai falar sobre algumas definições, porque eu sou da área da saúde, o Wallace é da área de humanas, e a gente aqui se complementa nisso tudo. Então, Uhum. quais dados a gente trouxe aqui para poder entrar nesse assunto? A gente trouxe dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 10 em 10 anos eles fazem o censo. Esses dados aqui, os mais recentes, são de 2010, porque o censo ocorreu em 2022 por conta da pandemia. Então, a gente Uhum. ainda não tem os resultados estruturados. E o que a gente trouxe aqui? Para a gente conhecer um pouquinho como é que é o perfil da nossa população, pelo menos no Brasil. Uhum. Segundo o censo, mais de 80% da nossa população é considerada cristã. O que é cristão? Os católicos romanos, os evangélicos e aqueles que têm Cristo como modelo. Aí aqui a gente vai adentrar um pouco mais. 2% são espíritas, chamados kardecistas. E por que a gente trouxe aqui nesse caso? O espírita kardecista, eu e o Wallace, a gente é espírita, mas não por causa disso, até porque o Wallace daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre o que é espiritualidade por embora, mas porque o nosso modelo, e guia, isso está até no feed aí, É. Jesus, por uma série de vertentes, por ele ser um líder, uma pessoa com os valores que a gente se afina. Então, como muita gente não sabe disso, dentro desses mais de 80%, os espíritas deveriam estar incluindo ali. E 8% do nosso público não tem religião. E o que é não ter religião? É que pode ser ateu, ou seja, não acreditar em Deus, ou pode ser agnóstico. O que é agnóstico? É aquele que acredita em Deus, acredita que há um todo, que não é só a matéria, mas não tem nenhuma prática religiosa ou não é ligado a nenhuma religião. Então, a gente vê que dentro disso aqui, por que foi importante trazer? A nossa população, pelo menos brasileira, ela é uma população que é ligada à religião e espiritualidade de alguma forma, pelo menos a sua maioria. O mínimo é considerado ateu, que é não acreditar em Deus. E dentro desse grupo que não tem religião, tem alguém que acredita numa força maior. Então, isso é um ponto. Qual é a outra questão? A gente trouxe um estudo aqui de 2014, a gente leu outros aqui, e isso a gente vai aprofundando no conteúdo no nosso feed do YouTube, e vocês estão acompanhando que a gente vai entrando realmente numa profundidade de conhecimento. Nesse estudo aqui, que coloca The Role of Religion and Spirituality in Mental Health, ou seja, a espiritualidade e a religião na saúde mental. Ele é de 2014, então o que ele coloca? Ele faz um levantamento sobre como a espiritualidade e a religião têm interferência na saúde mental. E ele coloca dois lados que, para nós, que somos profissionais que lidam com o público, tanto com o público que é da área de saúde, que procuram os serviços de saúde, ou como no caso do Wallace, que lida com o público de uma forma geral, ou que vão com alguma dor relacionada a direito também em finanças, como a espiritualidade interfere nisso. Então, são públicos que, em algum grau... Gente, vamos combinar, né? Quem tem a saúde mental 100% aqui? Você tem, Wallace? Não dá, a gente está tentando, né? A gente está aqui buscando, né? Mas a gente está apertando. Pois é, mas todo mundo tem uma treta mental aí para resolver. Então, como é que a gente faz com que isso não vire uma treta mental patológica, né? Como é que a espiritualidade interfere nisso? Então, a espiritualidade, ela pode interferir de uma forma positiva e uma forma que, se for interpretada ou recebida negativamente, vai ter uma repercussão negativa.
que ele te quer deixar claro aqui? É. A espiritualidade é percebida, a experiência religiosa e espiritual é percebida por cada pessoa de uma forma individual. Se aquilo é percebido de uma maneira negativa, para ela a espiritualidade vai ter um cunho negativo. Então, eu estou trazendo essa introdução aqui junto com a Alice, porque depois, quando a gente adentrar na parte do conteúdo, a gente vai mostrar para vocês o que o Bora Rejuvenescer considera como espiritualidade. Então, o que acontece? Quando há uma interpretação negativa e da parte do profissional há uma incompreensão, o paciente ele vai ter uma piora da sua saúde mental. Então, é quando a religião, a espiritualidade é encarada como culpa, como um instrumento de vergonha, ou um instrumento também de... Tem alguns pacientes que têm esquizofrenia e ouvem vozes, então se aquilo é encarado de uma forma negativa, ou como se fosse um espírito ruim, ou alguém se apossando do corpo, aquilo vai ter uma repercussão negativa, quando é encarada dessa forma. Mas o que se vê quando a espiritualidade, da forma que o Bora traz, né? Que é da conexão consigo mesmo, uma prática religiosa que leve a um estado de maior paz e plenitude interior. Isso vai melhorar o quadro de saúde, vai otimizar o tratamento e principalmente doenças terminais ou doenças como depressão, ansiedade, que afetam gravemente o estado mental cotidiano. A espiritualidade ela vai trazer uma repercussão positiva. E o que isso é importante? Quem lida com pessoas, e aqui não precisa ser profissional de saúde, é eu, você, Vanessa, Aline, precisa ter atenção de que se fortalecer espiritualmente e ter uma transcendência positiva e espiritual vai afetar o ambiente que ele te vive de uma forma positiva. Vai sim. Tá. Vai sim. Queria só, antes da gente passar para a próxima etapa aqui, né, dar um salve aí, uma boa noite para a Tia Glorinha, que entrou, para a Thaís Lima, que entrou, para a Carol, boa noite. Também, Bruno José, Maurício Nunes. Boa noite, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Sejam bem-vindos aí, viu? Bom, boa Amanda noite. Conversou. Amanda falou um pouquinho, né, Amanda, nessa parte agora introdutória dos dados, como que o significado daquilo que a espiritualidade influencia, né, na gente, tanto para o paciente, tanto para aquele que trabalha na área da saúde ou para qualquer um de nós, né? Então, quando a gente fala sobre espiritualidade, a primeira coisa que a gente pensou em trazer aqui, a gente já fez isso numa outra live, quando a gente falou sobre espiritualidade, é dizer um pouquinho o que a gente do Bora Rejuvenescer pensa sobre esse assunto, né? O que é a espiritualidade para a gente, né? Então, a espiritualidade, ela não é necessariamente ligada a nenhum tipo de religião. A espiritualidade, para o Bora Rejuvenescer, é algo que faz parte da nossa vida, é a nossa conexão conosco, com a nossa sensação de que a gente pertence a um todo, que a gente pertence ao ambiente onde a gente vive, que a gente está integrado em alguma coisa maior do que a gente. A noção de espiritualidade é você poder se encontrar com você poder se sentir pertencente a algo e não olhar para você só como aquele pedaço de corpo físico que anda para lá e para cá, que tem as suas atribulações. Não, a gente pensa numa integração também com essa parte espiritual que dá mais um sentido, dá mais um propósito para a vida da gente. Então, Amanda, fala aí um pouquinho, o que você pensa sobre essa questão da espiritualidade? O que eu penso? Eu vou trazer um pouquinho aqui do que a gente lê, né, na prática, quando a gente está lendo sobre o assunto também, da questão científica. Quando a gente vai pensar o que é saúde mental, começando pela saúde mental, a literatura ela coloca que a ausência de sintoma psicopatológico, um comportamento social aceitável, a ausência de ansiedade. Gente, nem na TPM, né? Vamos quem não fica ansioso? Então, assim, em algum grau, é uma capacidade de autocontrole, sentimento de competência pessoal, de autocrítica e realização, enfim, capacidade de abertura para novas experiências. Tirando
toda essa questão de que a ausência de algum desconforto mental, a saúde mental é um estado que a gente busca de equilíbrio, em que a gente lida com a pressão do dia a dia, questões que acontecem com uma capacidade de superação. E que quando a gente tem alguma coisa que demande um pouco mais de tratamento, seja um transtorno de ansiedade, uma depressão que demande medicação, a gente tenha conhecimento dos elementos que possam auxiliar nisso. O que acontece com o processo de longevidade, Wallace, que ele tem conversado muito, né? Na longevidade, no rejuvenescimento que ele te chama, a gente começa a ter experiências, por conta da idade também, do avançar, de mais complexidade. Saca videogame? Que a gente vai passando de fase e a complexidade vai aumentando. Então, a gente também tem que... A gente aumenta os ruídos e a gente tem que aumentar também as formas de proteção a esses ruídos. Uma experiência espiritual positiva, ela é uma forma de proteção a esses ruídos. O que a gente tem como ruído que afeta a nossa saúde mental? Excesso de informação, seja pelo feed do Instagram, e assim, a qualquer informação. Segundo, excesso de trabalho. Terceiro, um inferno, muitas vezes, do WhatsApp, que não tem hora, não tem local, é todo mundo te mandando mensagem sem hora para trabalho. E a gente precisa ir criando elementos que nos estruturam emocionalmente. Tem os lutos que a gente tem conversado, tem separações, tem filho crescendo, tem filho saindo de casa. Então, e tem doenças. A espiritualidade, a experiência espiritual positiva, os hábitos espirituais positivos, eles entram como contraponto. E a forma como o Bora Rejuvenescer encara, ela independe de religião. E tem muito a ver com o que a gente busca também na literatura, que é o quê? Como eles definem, um fenômeno transcendente que ajuda a dar energia aos elementos humanos materiais de uma pessoa, ligados à religião ou não. Então, uma forma para te dar energia para que você possa tomar melhores decisões e melhorar a sua saúde mental. E, como eu falei anteriormente, tem esses dois lados. Tem um lado que a gente buscando uma experiência espiritual que entre no seu hábito diário de uma maneira tranquila, respeitando o que você acredita e não necessariamente vinculada a práticas religiosas que determinam com que você, por obrigação, por prazer, acaba que eu recebi uma ligação, gente, a vida como ela é, aí foge. O teu microfone, eu não sei se ele desconectou, mas a gente está te ouvindo ainda, só que... Mas vai conectar. Mas é isso, assim, a gente precisa ter uma noção de que isso é positivo para a gente. Então, acaba que a literatura conflui com Bora. A gente não está ligado em religião aqui. A gente está ligado na prática espiritual positiva. Só para complementar isso que a Amanda está falando, né? Uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora foi o seguinte: quando a gente fala de saúde, a gente lembrar da saúde do corpo, por exemplo, né? É você ter a possibilidade de poder se movimentar de uma forma melhor, é a possibilidade de você se sentir melhor com aquilo que você faz. E se a gente for levar isso para o terreno da mente, do mental, olha, hoje em dia a gente vê muitos jovens que já estão passando por processos acelerados, já de síndrome do pensamento acelerado. A gente tem visto cada vez mais as pessoas, como a Amanda comentou aí, né, ficarem nesse modelo acelerado de influência de informação, de internet, de tudo isso. Eu penso que cada vez mais a habilidade que mais vai ser exigida para os jovens no futuro, que está logo ali, e para a gente também poder se adaptar, é justamente essa flexibilidade, essa adaptabilidade com o que a vida moderna traz para a gente. A palavra espiritualidade, como a Amanda bem colocou aqui, ela busca trazer para a gente a conexão com algo que vai nos colocar um pouco mais de equilíbrio diante de toda essa frequência frenética que está o tempo inteiro estimulando a gente a pensar de uma forma muito mais acelerada. Então, o contato com a natureza,
a meditação, o contato com a sua religião, um pensamento mais elevado em relação à sua vida, um pensamento mais elevado àquilo que você quer para o seu futuro. Tudo isso vai te ajudando a serenar um pouquinho e saber onde você coloca o seu próximo passo. Porque se a gente for olhar a vida e como ela tem levado a gente para esse roldão, essa roda gigante que nunca para de girar, a gente precisa ter um momento de reflexão sobre a nossa vida, de reflexão sobre a nossa conexão com aquilo que a gente chama, né, de espiritualidade. Então, esse tema, ele está muito conjugado com a parte da saúde mental nesse sentido, de poder trazer para a gente um sintoma de equilíbrio, um sintoma de paz, de tranquilidade, para que a gente possa conduzir a nossa vida de uma forma melhor, sabendo fazer escolhas por nós mesmos, porque estão o tempo inteiro tentando fazer a gente escolher aquilo que a propaganda, aquilo que a informação de massa tenta direcionar a gente, né? Então, o ser humano, hoje em dia, no planeta Terra, ele é considerado mais como um consumidor do que como um habitante do planeta. A gente não é considerado mais como ser humano. Para muitas nações, para muitos mercados, a gente é basicamente alguém que consome. E isso vai trazendo uma carga de informações tão danosa para a mente da gente, que às vezes desligar um pouquinho disso e sintonizar com aquilo que é a espiritualidade para você, te traz um pouco mais de pé no chão, de saber para onde você quer ir. Então, a gente gosta de conversar sobre esses assuntos porque a gente pensa que a espiritualidade traz esse efeito da saúde mental, de eu poder me movimentar mentalmente naquilo que eu quero, naquilo que eu escolho, de uma forma saudável, de uma forma própria e minha. E sua também, que está vendo a gente aí. O que mais, Amanda, que a gente pode falar sobre essa parte aí? O que eu estou pensando aqui, Wallace, é que para mim e para você, a noção de espiritualidade ela é muito fluida, né? Porque isso faz parte da nossa rotina do dia a dia. Mas para quem está afastado, para quem não tem essa prática que a gente tem, o que a gente parece assim? Deixa eu só te interromper rapidinho. O teu microfone está saindo bem baixinho para mim aqui. Não sei se o pessoal que está assistindo a gente pode dar um feedback. Eu não sei se desligou o teu fone. Ou se você pode ver se ele está conectado, porque está saindo som bem baixinho. Vê se melhorou. Coloca ele dentro da caixinha, depois você tira de novo, que ele volta a conectar. Às vezes funciona. Enquanto isso, eu vou dar só um alô aqui para a Carol, que mandou um oi para a gente. Isso. Meu paizão também, Sérgio, que está aí. Verônica, que entrou também com a gente aqui. Sejam bem-vindos, tá? A gente está falando sobre espiritualidade e sobre saúde mental. Conexão. Vê se minha voz melhorou. Pô, melhorou 100%. Agora entrou. Legal. O Fernando colocou um comentário aqui pra gente. Vou ler aqui, ó. Espiritualidade é uma forma de equilíbrio. É um norte. E é exatamente isso. Né? É algo que vai segurar a gente no prumo, né? Pra gente não cair aí nesse rolo compressor. E o que acontece? Eu estou aqui pensando, está me martelando aqui na cabeça, que às vezes isso é uma coisa intangível. Para quem não tem uma prática e para quem está muito ansioso e está na correria e não tem uma prática mesmo e tal de religião. Então, assim, mas está muito abstrato para mim. Primeira coisa, espiritualidade é você ter a noção que isso aqui não acaba aqui. Tem uma natureza além disso aqui, tem um mundo inteiro e outros irmãos que têm problemas além da gente aqui, além do problema que você está passando, que eu estou passando. Existe algo mais que rege o clima, que criou os locais, que intui as pessoas e que faz você se sentir confortável quando você lê uma mensagem positiva, quando você escuta uma música bonita, elevada. Isso tudo toca a sua alma, toca seu espírito. Então, estou dando exemplos práticos que te façam ter essa conexão do que está aqui, está além. Então, existe algo que criou o mundo? Quando a gente falece, para onde a gente vai? Por que tem crianças que nascem e que parecem muito mais inteligentes do que outras?
Por que que há injustiça no mundo? Que game é esse que a gente vive? Por que que quando eu estou numa cachoeira eu me sinto tão bem, mas quando eu estou num lugar que é só asfalto e gente sofrendo eu me sinto tão mal? Se minha matéria é a mesma, eu não engordei, não emagreci, não fiz nada naquele momento. Por que quando eu estou num hospital, às vezes eu me sinto mal e às vezes eu me sinto bem? Isso tudo tem a ver com espiritualidade. Por que eu sinto uma angústia que eu não consigo definir? Isso é espiritualidade. Isso não é religião. Tudo que eu estou falando são sentimentos que levem você a identificar e repensar que não é só aqui. Gente, se eu morrer amanhã, acabou, eu vou puxar o pé de alguém, já aviso. O teu, Wallace. Meu não, vai bater outra porta. Ah, pô, me recebe aí. Qual é? Não, Entendeu? se eu não for para não puxar meu pé, tá sendo bem recebido. Eu sempre vou te zoar. Mas Então, isso que você falou, né, assim, só complementando mesmo para depois você continuar. A gente está tocando um assunto que fala sobre a finitude da vida também, né? São pontos que a gente conversa aqui no Bora, a gente sempre está tocando nesses pontos também, de vez em quando, a finitude da vida. E, assim, e uma visão maior sobre a vida mesmo, né? Se a gente for pensar, olha só que coisa, né? No nosso sistema solar aqui, a gente tem o nosso Sol, tem os planetas que estão aqui no nosso sistema solar. O nosso sistema solar, ele está dentro de uma galáxia, né? A gente está dentro da Via Láctea. A estimativa é de que existam mais ou menos 200 milhões ou 200 bilhões de sóis iguais ao nosso, só dentro da nossa Via Láctea. Imagina as outras galáxias, que são ainda maiores. Então, a noção, às vezes, da finitude, né, do nosso tamanho, da transcendência das coisas, em alguns raros momentos a gente para e pensa sobre isso. Aí a gente faz uma ligação, mesmo que curta, com o sentido da vida, com a espiritualidade, a gente percebe que a gente não é só esse pedacinho de carne que caminha aqui embaixo, que pode ter algo a mais. Quando a gente passa por uma situação de algum parente querido próximo, ou a gente presencia, né, o desencarne de alguém próximo, é comum a gente ter aquela sensação assim, e como é que será daqui para frente, né? O que será que vem daqui para frente? Trazer esses elementos que a gente está falando aqui já para a nossa vida, alarga a visão, faz você pensar melhor nos valores que você quer para a sua vida, e não só para aquilo que está só a um palmo de distância para você tomar uma decisão. Então, pensar sobre espiritualidade é pensar, sim, sem nenhum medo, sem nenhum tabu, sobre a finitude da vida, sobre a existência de uma outra vida depois dessa, para quem acredita, sobre a transcendência da nossa mente, do nosso espírito, para que a gente possa pensar e com o pensamento estar em outro lugar. Tudo isso a gente traz para dentro dessa palavrinha chamada espiritualidade, que pode estar ou não ligado para você com a sua religião, mas que, sobretudo, está ligado com a sua forma de pensar na vida. Então, é o que a gente conversa, né, diariamente, né, aqui dentro do Bora e também na vida, né, Amanda, sobre isso, né? E para fazer um parênteses nisso tudo, você estava falando, quando a gente pensa na saúde mental, né, o que afeta muitas vezes nossa saúde mental é a preocupação excessiva com o que está acontecendo na matéria. É a supervalorização de uma questão que se está passando. E quando a gente começa a pensar em viver melhor, que não acaba aqui, e que se a gente valorizar as questões que fortalecem nosso espírito, que estão muito ligadas a viver bem, a estar próximo de pessoas legais, a ter uma prática de silêncio, a estar em contato com a natureza, a gente começa a diminuir a importância que, às vezes, uma ligação fora do horário, seja de um chefe, seja uma situação perturbadora e tal, possa te causar. Porque são essas coisas que afetam nossa saúde mental hoje em dia.
a rotina estressante de supervalorizar a matéria em detrimento do espírito. E isso vai afetando nossa saúde mental a ponto de supervalorizar coisas que não é para serem supervalorizadas, porque a espiritualidade está na ordem do sentimento de amor e de paz, e a gente às vezes supervaloriza situações que nos trazem angústias, e não equilibra com situações que nos trazem paz. Então, essa rotina vai estressando o nosso corpo de tal forma que isso altera também os nossos níveis de cortisol, os nossos níveis de hormônios e as nossas conexões mentais, a ponto do corpo não aguentar, a saúde mental não aguentar, porque ele te supervaloriza questões que não são para ser supervalorizadas e a gente quebrar. Então, a gente começar a pensar que a gente precisa ter práticas que transcendam a matéria. Às vezes, falar sobre espiritualidade para quem já tem isso muito forte, materializar isso em palavras, né, é um desafio. Mas trazer práticas que valorizem os valores do espírito, que é paz, que é amor, que é olhar ao outro e a si mesmo com amor, que é olhar a natureza e ver que o nascer, há milagres diários acontecendo, que o nosso corpo é um milagre acontecendo, o olhar aqui, trocar com vocês por meio da tecnologia é um milagre acontecendo. Isso tudo é uma experiência espiritual de conexão. Essa conexão que a gente está tendo aqui é para a gente promover com a gente, porque a gente vai começar a se desconectar de coisas que afetam nossa saúde mental. E a mente, a saúde mental, às vezes, é uma experiência transcendente também, né? Porque quando a gente fala mente, é meio que igual o espírito, né? É tudo meio abstrato, mente, saúde mental e tal. Não, gente, olha só, quer ser prático? Saúde mental ruim é quando você não consegue dormir direito, é quando você tem pensamento repetitivo com coisa que não é para ter, é quando você fica ansioso com coisa que não é para ficar, é quando a gente fica deprimido e tem que tomar um remédio, é quando a gente fica angustiado e não consegue sentir alegria com o milagre do nascer do sol, com uma visita de alguém, quando a gente fica tão apático a ponto de não valorizar a família e o milagre ali do dia a dia. Se você se sente assim, você tem que olhar para a sua saúde espiritual e mental. A gente vai perdendo a esperança, quando a gente vai tendo sintomas, né, de baixa autoestima. Muitas coisas estão ligadas a essa área da experiência com a espiritualidade, né? E só para ilustrar alguns assuntos que a gente considera que tem a ver com isso, né? A espiritualidade, ela tem um papel muito importante para nos dar uma sensação de pertencimento e de propósito. Então, vamos lá. Se espiritualizar também significa que a gente está fazendo o quê? Que a gente está abrindo aos nossos canais para buscar um propósito maior para a nossa vida. Ou seja, a lente que você coloca para enxergar a vida, através desse olhar que a gente está conversando aqui, que a Amanda colocou muito bem agora há pouco, a lente que você coloca para enxergar a vida através do lado espiritual, ela te traz um propósito diferente. Ela te abre a possibilidade de fazer escolhas diferentes para aquilo que você quer para a sua vida. A espiritualidade, ela vai te ajudar também a conseguir passar por situações difíceis, por experiências difíceis, por situações desafiadoras de uma outra forma. Por quê? Porque ela estimula em você a questão da esperança, ela estimula em você a busca pelo equilíbrio, pela paz que você está ansiando. Então, quando o desequilíbrio acontece, se você tiver um mínimo, ou buscar a noção de conexão com a espiritualidade, com você mesmo, com a natureza, com Deus, se isso for importante para você e você preferir assim, isso te dá uma noção melhor de como olhar para as dificuldades da vida. É notório, a gente sabe disso,
que em hospitais, a recuperação de um paciente que mantém um estado constante de fé é diferente daquele que não tem. Com certeza, com Né? certeza. A gente já ouviu essas histórias em algum lugar, ou a gente já presenciou isso em algum lugar. Com Então, certeza. a conexão da espiritualidade com a saúde mental, ela nos ajuda a lidar com dificuldades que antes poderiam parecer grandes, gigantescas, até intransponíveis. A gente começa a achar saídas, a gente começa a serenar a mente, porque a mente mais serena, ela consegue pensar melhor. A gente consegue achar portas que antes a gente não achava que tinham. A gente consegue olhar para a situação com mais paciência, porque a dor, o desafio que acontece na vida da gente, muitas vezes é um treinamento para que a gente possa ganhar uma nova habilidade. E quando a gente não tem essa noção de espiritualidade, aquilo parece uma coisa insuportável que a gente quer que acabe logo. E aí o treinamento demora mais. Demora mais para Exatamente. passar. Então, quando você olha de uma outra forma, quando você vê como aprendizado, quando você enxerga que a dor ou a doença, elas vêm para te mostrar que tem algo desequilibrado, olha a visão, quando você traz um pouco de espiritualidade para a sua vida, que você enxerga de uma forma diferente, e muitas vezes a dor, o desafio e a doença, ela passa mais rápido, porque você aprende melhor a lição. Então, a Sim. importância de ter uma visão diferente sobre a vida, juntando com o teu lado espiritual, ajuda muito nessas situações de dificuldade, ajuda muito nessas situações de desafios mesmo, né, que a gente carrega durante a vida. E a Tem uma espiritualidade... questão pode falar, que eu lembrei mano. aqui fazendo um link, o ser humano tem uma necessidade muito grande do controle. E se a gente observar, tem situações que a gente não tem controle. Nem do tempo, nem daquela situação de doença, por exemplo. Sim. Ou uma situação que envolve uma outra pessoa. Quando a gente tem a espiritualidade, a experiência espiritual de forma benéfica, da esperança, da forma que você está colocando, a gente passa por essas situações que a gente não tem o menor controle com mais tranquilidade, porque a gente sabe que isso está dentro da ordem do acontecimento e está entregue, por exemplo, para quem acredita em Deus ou no universo, sabe que vai acontecer conforme o encadeamento que deve acontecer dentro da ordem espiritual, divina ou do universo, como chamar. Agora, quando a gente não tem isso, nossa, mas aquilo tem uma intensidade, porque a gente quer controlar e não pode. Isso acontece muito com os estados de saúde, às vezes até na espera um emprego, qualquer coisa que saia da seara do controle. Foi bom você falar nisso, até dar uma boa noite aqui para a Glaucia, também está aí com a gente, e o Fernando colocou, com certeza o que você está falando é importante. Isso me fez lembrar uma coisa, sobre principalmente essas questões que você comentou aí, né, de coisas que a gente não consegue evitar na vida. Existem coisas na vida que a gente realmente não tem controle. Mas sobre muitas coisas a gente tem influência. É verdade. Então você consegue influenciar a situação que você está passando pela forma como você pensa. Você consegue enxergar de uma outra forma aquilo que você está passando. Você não consegue ter controle, mas você consegue ter influência. Então, se depender de você, que você consiga ter uma influência sobre aquela situação difícil ou sobre qualquer outra situação da sua vida. Porque tem coisas que realmente vão fugir do nosso controle. A Amanda comentou um caso, por exemplo, de doença, casos de saúde, né, que a gente não tem como controlar, mas a gente tem como influenciar. Influenciar como a gente passa por ela. Tá tudo aqui. Atitude do outro, às vezes no trabalho, às vezes a gente convive com pessoas difíceis e não tem como controlar isso, não tem como sair do emprego. E se a gente tiver uma experiência espiritual de que essa consciência, não vou nem falar experiência, uma consciência de espírito, cada um tem seu jeito, que ele está ali por causa de um aprendizado. Isso, por mais que seja um desafio, tem a hora que a gente perca a paciência, é mais fácil de te retornar ao nosso eu central. Exatamente. Uma outra coisa também que a espiritualidade ajuda a gente, né, é justamente para a gente poder criar vínculos, fazer um relacionamento interpessoal com aqueles que pensam da mesma forma, né? Quem frequenta, por exemplo, algum templo religioso
ou quem se associou a algum tipo de filosofia de vida, né, que compartilha uma forma de enxergar a espiritualidade, a gente acaba se aproximando de pessoas que pensam da mesma forma. E aqui no Bora Rejuvenescer, um Né? dos elementos... Hã? Né? Né? E aqui no Bora Rejuvenescer, um dos elementos que a gente sempre conversa aqui, que está dentro dos 8 elementos, é justamente o relacionamento e a sociabilidade. Então, a experiência religiosa, ela, em muitos casos, vai ajudar a gente nessa sensação de pertencimento a se relacionar com outras pessoas, a socializar com pessoas que pensam da mesma forma, a fazer trocas de ideias, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? Mas dentro da Exatamente. religião ou da filosofia de vida que a pessoa escolheu, ela acaba se relacionando com outras pessoas e isso faz muito bem para a saúde mental. Isso é um papel Com importantíssimo certeza. para a saúde mental, né? Uma outra coisa que também a espiritualidade colabora, né? É justamente que ela acaba dando para a gente uma fonte de conforto e uma fonte de esperança. Então, a espiritualidade, em muitos casos, ela vai estimular em nós valores importantes como compaixão, como gratidão, como perdão, né? Então, com isso, a gente vai fazendo o quê? A gente vai se abastecendo com ferramentas que vão nos ajudar a lidar melhor com certas situações e depois vão nos ajudar a ter um equilíbrio melhor mental. A saúde mental, ela está justamente nessa mudança de mindset. Quando a gente consegue enxergar a vida, como a Amanda deu vários exemplos aqui, com gratidão, olhar para os outros com compaixão e saber utilizar o perdão, que é um dos desafios mais difíceis que o ser humano tem, que é o de saber perdoar. Mas se a gente for pensar bem, o perdão a gente não dá para os outros, o perdão a gente dá para a gente. Nossa, tá muito conectado, que eu ia falar isso agora. Né? Olha, eu vou dar um exemplo aqui do que eu já li do Chico Xavier falando uma vez. Ele falou assim, olha, um dos desafios mais importantes para o ser humano é saber lidar com o perdão. E é um dos desafios mais importantes, por quê? Porque foi o último ensinamento que o Mestre Jesus deixou para nos dar. Quando ele estava lá na cruz, né, quem já conhece a história, quando ele olha para os seus algozes e fala assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, um dos desafios mais difíceis que a gente tem é saber lidar com o perdão, e talvez tenha sido por isso que Jesus deixou ele por último, para nos ensinar. Então, a espiritualidade, ela nos ajuda a ir devagarzinho, compreendendo como essa sensação de compaixão, de plenitude, de saúde mental equilibrada, de buscar o perdão quando a gente foi ofendido de alguma forma, né? Ou buscar o perdão de alguém quando a gente foi o ofensor, que a gente lembra sempre de ser o ofendido, mas muitas vezes a gente está no papel do ofensor, né? Então a espiritualidade vai nos trazer esses elementos para gerar um efeito positivo na nossa saúde mental. Isso é uma coisa também importante da gente falar, né? E uma questão também, complementando o que você está falando, essa questão do perdão, ela, muitas vezes a gente tem facilidade de perdoar o outro e não a nós mesmos. Os erros que a gente comete, né? Gente, todo mundo erra, tá? Ninguém aqui é Jesus. Não vamos ser arrogantes de achar que a gente não tinha errado, não tinha que ter errado, ou supervalorizar os nossos erros, se auto-penitenciar e minimizar o do nosso irmão, né? Então, assim, a gente erra, isso é a primeira coisa. Se você supervaloriza o seu erro, é porque muito provavelmente há uma cobrança por um perfeccionismo que não é de um humano, porque até espírito superior, até se tornar superior, errou. Então, assim, a gente erra, então a gente tem que se perdoar. Outro ensinamento de Jesus, além do perdão, é amar o próximo como a si mesmo. Se eu perdoo o erro do meu próximo, eu tenho que perdoar o meu. Porque senão eu vou ter problema de saúde mental, sim. Perfeito. Eu vou ficar triste quando não é para eu ficar. Eu não vou viver em plenitude, momento de felicidade, não vou enxergar esses milagres porque eu estou me penitenciando por uma coisa que já passou. Então a gente tem que amar a gente tem que se perdoar para a gente ter saúde mental. E isso é um ensinamento espiritual.
Então, a gente tem que ponderar isso tudo. Se você ajuda o próximo, mas na hora de olhar para si mesmo a régua aumenta, trata de baixar, porque você também é filho de Deus, é nosso irmão, e a gente está aqui para poder ajudar uns aos outros, a se abraçar e a não se julgar, nem ao colega, nem a nós. E não fazer isso afeta a nossa saúde mental. Com certeza, super bem lembrado. Inclusive, o Fernando colocou aqui, ó, é praticar a autocompaixão, né? Isso aí. Saber olhar para a gente também de uma forma que a gente Para consiga com olhar... chicote de autoflagelação mental. Falando em chicote, né, um outro aspecto também que é a espiritualidade, esse pensamento da espiritualidade ajuda a gente também a entender. É que verdade. o seguinte, durante muito tempo, pensou-se, né, de que flagelar o corpo ajudava a elevar o espírito. E tem muita gente que ainda acha isso, tá? Tem gente que até para fazer um pedido, né, para Deus, para a espiritualidade, faz uma promessa de que depois vai esfolar o joelho subindo a algum lugar, vai fazer alguma caminhada que vai poder trazer algum malefício para a sua própria saúde, sem julgamento do pensamento e da religião de cada um, tá? Só que a gente tem que pensar o seguinte, flagelar o corpo não significa que você está elevando o seu espírito. Na verdade, a gente gosta sempre de lembrar que o físico e o espiritual, eles se complementam. Eles precisam um do outro. Para que você tenha uma saúde mental equilibrada, possa raciocinar melhor, você tem que evitar estar sentindo dores. Você tem que olhar para você mesmo como um elemento físico e um elemento mental e espiritual. Então, o físico e o espiritual, eles andam juntos. Exato. Se você olha para o seu espírito como algo importante, você tem que olhar também para o seu corpo como o lugar que abriga o seu espírito. Então, é importante que a gente coloque nesse ponto aqui, conversando sobre a espiritualidade, que corpo e espírito, eles têm um grau de importância que um precisa do outro, um depende do outro. Para que o espírito possa se manifestar de uma forma plena, ele precisa de um corpo são. Então, o ditado cabe aqui, né? Mente sã, corpo são. A gente precisa dos dois. Tem muita gente que acha que pode esquecer o lado do corpo para poder dar valor só para o espírito ou vice-versa. E não é verdade. Por que não os dois? Por que não os dois, né? Ó, só para dar um alô aqui para o Léo, que entrou aí na live com a gente. Seja bem-vindo. Mandou uma boa noite, chefe, para você. Oi, Léo. Eu não estou conseguindo ler os comentários, aí o Wallace está falando para mim. Bem-vindo. Então, ó, só para finalizar, né? Ser inteligente é perceber que o corpo precisa do espírito, o espírito precisa do corpo, né? E aí a gente aqui dentro do Bora Rejuvenescer, né, Amanda, a gente fala sobre esses elementos, e um desses elementos também é o movimento de descanso, né? Que a gente fala sobre o corpo. Caraca, eu não estou precisando falar. Eles estão falando aí, porque na hora que eu ia falar sobre isso, estou precisando de água. Deixa eu beber água. E fazer o merchan da caneca do Bora. Olha que linda, gente. Dá um tintim aí, ó. Aí. Aproveitar. Cara, você falou essa questão do movimento de descanso. Você sabe o que eu lembrei? Gente, a gente é muito apaixonado no nosso Bora Rejuvenescer, tá? Porque ele, assim, foi gestado com muito carinho. Então, assim, quando a gente pensa na espiritualidade da forma que ele te quer trazer, de uma forma leve, de uma forma gratificante, da experiência não ligada só a uma rotina de obrigatoriedade religiosa no sentido de ir a determinado lugar, porque, gente, nós sabemos que tem irmãos que têm essa rotina, mas não necessariamente têm plenos espiritualmente, né? Porque tem dificuldade realmente de trazer aquilo para o seu dia a dia, e muitas vezes por uma obrigação. E nossa proposta aqui é justamente quebrar alguns tabus. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não acha que isso está desconectado com finanças. Não. A gente tem que ter um equilíbrio mental e financeiro
para poder estar aqui e exercer tudo com plenitude. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não fala de abstinência sexual. Gente, foi Deus que criou o sexo para a gente poder procriar e ter filhos. O sexo com amor e responsabilidade é maravilhoso, com troca de energia benéfica. Então, uma coisa não está desconectada. Quando a gente fala de movimento e descanso, gente, movimento também é dançar. E a gente pode ser espiritualizado dançando, sim. É meditar e requebrar também, que é legal. Né, Fernando? Dançar o tchotchomero na calçada, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio na vida, a gente tem que ser feliz. Rir alto não quer dizer que não é espiritual. Falar disso na internet não quer dizer que é vaidade. Não, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Relacionamento, sociabilidade, tudo isso. Alimentação, não posso comer, não posso determinadas coisas, tal, beber. Não, tem que ter equilíbrio. Tem alguém escrevendo alguma coisa aí, porque eu tô vendo na tua cara. Eu já tô rindo, nem sei o que é. Primeiro eu vou dar uma boa noite aqui pro Pedro Vital, que entrou aí, seja bem-vindo. Oi, Pedro. Meu pai falou que ia comprar essa caneca. Ah, é? Vamos providenciar amanhã isso. Amanhã tem aniversário, tio. É verdade. O Fernando não podia deixar, comentou aqui, ó, ufa. Lembra do ufa? Né? Pois é, ufa. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão, é verdade. Isso aí. Então, gente, a nossa proposta é essa. Vamos viver o que é bom do corpo para o nosso espírito ficar feliz. Né? Faz o print para a apresentação da live. Com certeza. Então, é só para fazer uma conexão isso que a Amanda está falando, né? Como é que a gente vê que em todas as áreas da vida a gente consegue fazer uma conexão com a espiritualidade, né? Então, a gente falou aqui agora há pouco, por exemplo, né? Eu comentei aqui do lance do corpo precisar, né, do espírito, da saúde mental e vice-versa, né? O espírito precisa também do corpo para poder ter o equilíbrio, né? Ambos precisam um do outro, né? E dentro do Bora a gente fala sobre movimento e descanso, que é justamente essa coisa de poder trabalhar o corpo. A Amanda deu o exemplo aí de dançar, de fazer as suas atividades. Para quê? Para manter seu espírito feliz, né? E o seu espírito também para poder se manifestar de uma forma plena, através da intuição, do conhecimento, daquilo que você busca de melhor para você e para a sua vida, precisa ter um corpo equilibrado, onde você possa se sentir saudável, possa se sentir bem com você mesmo, né? Então, esses fatores estão todos interligados, né? É legal a gente fazer essa conexão, né? A espiritualidade, ela está em todo lugar. É ter a visão do equilíbrio. Desculpe. Não, pode falar. É a visão do equilíbrio, porque quando a gente está com o espírito doente, o nosso corpo adoece. E muitas vezes não é o contrário. E a gente também vai entender, o que eu ia comentar é o seguinte, a gente não precisa necessariamente estar dentro de um lugar para ter espiritualidade. Verdade. Espiritualidade andando com você, qualquer lugar que você andar é um templo. Porque isso vai influenciar no seu comportamento, vai influenciar na sua visão sobre a vida. Então, que você possa carregar com você essa noção de espiritualidade, que isso vai transformar qualquer lugar que você estiver no seu templo. A forma como você enxerga a vida, né? E aí, a espiritualidade vai trazer para a gente todos esses elementos que a gente falou aqui sobre, por exemplo, a noção de pertencimento, né? A noção da gente poder ter uma fonte de conforto, uma fonte de esperança, a ideia de que o corpo ele é um reflexo do nosso espírito e o espírito é um reflexo também do corpo, né? E aí a gente chega na parte final aqui, onde a gente vai entrar na parte das dicas, né? Estamos chegando na parte das dicas aqui, que é a parte que a gente gosta de falar, que são coisas que a gente já fez ou a gente faz e que ajudam a gente, né, a lidar com esse assunto do dia hoje, que é a espiritualidade. Então, dicas que a gente usa, dicas que a gente, né, já fez, que a gente gosta. A primeira delas, né, Amandinha? Meditação e oração. Gente, meditação. Medideitar, né, Fernanda? Medideitar. Já falei, não precisa meditar só sentado, pode ser medideitando. Você tá lá, acordou, nem abre o olho, toque de olho fechado.
já começa seu estado, começa com uma prece, uma respiração profunda e fica em silêncio. Ah, Amanda, Wallace, 20 minutos, uma hora. O tempo que você tem. Se for 5 minutos, é 5 minutos, mas faz, isso vai te ajudar, eu a garanto. Eu garanto a você. E assim, começa o seu dia, mentaliza que seu dia vai ser bom. Gente, 5 minutos que você faz isso, eu te garanto, ao invés de já pegar o celular, ver se tem mensagem e tal, eu te garanto que vai ser outra energia. Fazendo isso 5 minutos todo dia, experimenta. Daqui a um mês, fala aqui pra gente, ele te abre uma caixinha para poder saber. Então, meditação é um exemplo que a Amanda deu, a oração, para quem tem vínculo, né, com algum aspecto religioso e gosta de fazer isso, é sempre importante. E uma coisa que a Amanda comentou aí, que eu lembrei agora, é a questão da visualização. A questão da visualização, né, Amanda, ela assim, a gente utiliza isso, né? A gente utiliza esse aspecto da visualização. O que é isso? É você poder, por alguns minutos, pode ser dentro da sua meditação, pode ser dentro da sua oração mesmo, por alguns minutos, você imaginar você mesmo, aonde você quer estar, no seu melhor estado físico, mental, espiritual, você imaginar você naquele lugar que você gostaria de estar. Tudo isso, gente, é materialização de pensamento. Isso é você estar atraindo para você aquele eu elevado que você tanto busca. É você continuar se estimulando ao progresso que você mesmo quer fazer com você. Então, faz esse teste depois e veja se não funciona legal. Fechando os olhos por alguns minutos, mentalize você mesmo numa versão melhor do que você está hoje. E coloque isso como uma meta para você buscar. Coloque você trazendo esse eu do futuro para agora. Isso é bem legal mesmo de fazer, né? A visualização. É muito legal. E sugestão, mas quando que eu faço isso? Antes de dormir, quando acordar. É criar o hábito. Deitou na cama, 5 minutinhos. Acordou, 5 minutinhos. Ponto. No final de 5 dias, vocês respondem pra gente se dá para dar o like na meditação. O segundo ponto. Fala. Que legal. Deixa eu falar aqui, ó. A Tati Salgana entrou aí, seja bem-vinda, tá? E o Fernando colocou um comentário aqui pra gente, ó. Começar com meditação guiada ajuda. É verdade, é verdade. Tem muitos aplicativos de meditação. Eu medito desde 2015. O Wallace começou a meditar mais recente e já tinha a prática da oração diária. Mas para quem está começando, muitas vezes a meditação guiada é melhor. Ou quando a gente já é meditante, já há muito tempo, e está desconcentrado, eu uso meditação guiada. Quando minha mente... Porque, gente, meditar não é ficar assim, não pensar, não. O pensamento dá umas voadas mesmo. Mas ajuda a colocar no lugar. A Carol falou aqui que usou o Headspace e foi bom. Deve ser algum aplicativo, né? Isso. A gente pode colocar umas sugestões depois, quando a gente publicar a live. Né? Legal. Ó, segunda dica. Fala aí. Leitura de algum livro edificante. O Bom Dia do Bora, a gente sempre põe um bom dia lá, ou boa tarde. Hoje foi de um livrinho, é desse aqui. Pois é, então assim, lê algum livro edificante, se você tem a Bíblia, lê a Bíblia, um capítulo, se é esses livrinhos aqui também, Minutos de Sabedoria, mas qualquer livrinho, meditou e pum, abriu lá o acaso, pode ter certeza que vai vir um conselhinho lá. Vai, sempre vem, e é aquele que a gente está precisando no dia. O universo. Vamos lá, o próximo, Wallace. Ele ouve. Olha só. Vídeo, palestra, filmes, qualquer coisa. E nossas lives. Nossas lives. Boa. Né? Por favor. Uma coisa que eu vou falar aqui, o pessoal, que eu fazia em momentos onde eu estava com bastante dificuldade, ou dificuldade de concentrar, passando por algum desafio grande, né? Passando por alguma dor também, difícil. É difícil da gente, às vezes, conseguir colocar o pensamento aprumado, sabe? Eu vou fazer uma prece. Às vezes a gente não consegue. Eu quero fazer um pouco de meditação. Não consegue.
Uma coisa que eu usava muito era pegar palestras, né, no YouTube, pode ser quem você achar que faz sentido para você na sua parte de espiritualidade, e colocar a palestra e prestar atenção, de você focar em algo que vai te fazer bem, sabe? Então, YouTube está cheio de coisa disponível para a gente poder procurar, sites também, cursos, filmes, enfim. Aquilo que fizer sentido para você, você pode utilizar no momento onde você tem a dificuldade de fazer essa conexão. Verdade. Então, coloque alguém para falar, para você ouvir. Isso ajuda bastante também. Já é uma dica também que eu dou, que eu já fiz muito isso, tá? Isso. Outra dica. Por fim, nessa parte do nosso dia a dia, eu vou juntar essas três aqui, né? Uma coisa que você pode fazer, contato com a natureza. Contato com a natureza, nem que seja olhando o céu. Ah, eu moro num prédio. Olha para o céu com intenção. Olha para o céu para olhar a nuvem, olha para o céu para refletir, para perceber que tem algo muito além daqui. Para perceber que tem pássaros que eles não têm emprego, mas não falta comida para eles. Lembrei da tatu. Minha tatu aqui, gente, é por causa disso. Aquela passagem, observar os pássaros no céu. Porque todas as vezes que a gente está ansioso, a gente tem que olhar por uma planta e ver que, assim, ela vive e é linda e Deus não deixa faltar nada para ela. Não vai faltar nada para gente. Se você mora num lugar mais fechado, cultiva plantinha, entendeu? E se você puder sentir a terra, né? Eu cismei no sábado que eu queria ir para a praia, né? Porque eu queria sentir o pé na terra, sentir conexão. Isso faz muito bem. Muito bom. E para profissionais de saúde, o que é importante? É importante duas coisas, assim, são dicas que eu dou em relação à minha prática quando eu fiquei no hospital e quando eu trabalhei em lugares que tinham um entorno mais pesado. Quando você atender alguém, é importante você considerar a prática religiosa dessa pessoa, porque aquilo vai ser um determinante muito forte em como ela vai encarar o tratamento. Ou como ela vai encarar o processo terapêutico. Isso é um ponto. E a segunda é, se você acredita em Deus, faz uma prece antes de você entrar no lugar. Ah, eu não sei nem o que rezar, reza o Pai Nosso. Ah, eu não sei rezar o Pai Nosso. Leva uma página e lê, só mentaliza e fala assim, Papai do Céu, me proteja e fecha meu corpo. Por quê? Porque lugares muito carregados de sofrimento faz com que a nossa energia baixe. E a energia mesmo, igual o carregador de celular. O carregador de celular não tem uma energia, um plug? A gente também tem o nosso plug. E ele está muito ligado ao ambiente que ele está. Então, isso é um ponto. Eu acho que de dicas são essas. Eu tenho uma proposta para fazer que a gente fez na última live de espiritualidade. Está aqui no coração pedindo para a gente fazer uma prece. Então, se a gente puder fazer... Quem faz? Eu ou você? Vai você hoje, né? Eu fiz da outra vez, né? Ah, é verdade, você fez. Só antes de finalizar, colocando aqui, né, que alguns comentários, né? A Carol colocou pra gente aqui, ó, durante o auge da pandemia, o refúgio foi o verde. A gente se conectou com a natureza, né? Realmente ajudou bastante, né? O Léo colocou assim, ó, eu uso meu momento de meditação ouvindo uma música mais suave. A Dei é só chuveiro de luzes baixa e aqui todos fazemos oração antes de dormir. Tem dado muito certo. Ótimo. Muito então, legal. Boa noite também para a Monique, que entrou aí. Boa noite, Monique, seja bem-vinda, viu? Oi, Monique, bem-vinda. A gente, eu e o Wallace, só para falar da parte prática, né? A gente está até com esse compromisso social de se expor um pouco mais. Isso é um desafio, parece que é fácil, né, Wallace? Não é não, gente. Vocês estão vendo um monte de postagem aí. Quem é amigo nosso sabe que a gente era dois bichos do mato. É porque a gente acredita na mensagem que a gente está passando. A gente sempre, primeiro que a gente tem a prática de fazer o evangelho no lar. Uma vez por semana o Wallace faz na casa dele, o meu aqui amanhã eu vou estar sozinha, eu faço 6 horas da manhã. E isso é uma coisa que a gente pode depois colocar num Reels, em alguma situação. A outra questão é, a gente sempre
que vai se reunir, a gente faz uma prece, né, Wallace, no início e no final. Para que a gente possa ter a melhor conexão, porque o que a gente falar aqui vai ter muita responsabilidade, vai ficar gravado. Então, a gente quer passar o melhor para quem está aqui. E dentro desse melhor, a gente quer convidar vocês, quem quiser, fechar os olhos com a gente agora, para a gente vibrar pela nossa semana. Então, vou fechar aqui os olhos. Eu vou fazer a prece do jeito que eu costumo fazer, independente de religião. Nosso irmão, amado Mestre Jesus, que independente de religião, foi uma pessoa que passou por aqui, e assim como outros irmãos, como Buda, Madre Teresa, Dalai Lama, Martin Luther King e tantos outros representantes, deixaram sua mensagem de que podemos ter práticas ativas que tornam nossa vida melhor, que tornam o nosso coração mais em paz no dia a dia. Pedimos, Senhor, que abra nossos olhos e corações para que a gente perceba o que é melhor para o nosso espírito. Porque eu, Fernando, Thaís, Monique, Léo, Carol, tio Sérgio e todos aqueles que ouvirão a live depois, somos diferentes e únicos. Porque temos um papel aqui a cumprir na nossa plenitude. Assim, ajuda a gente a perceber o que é melhor para a nossa saúde mental e para aqueles que nos cercam. E que a gente viva feliz e alegre, para que o nosso espírito e o nosso corpo vivam seus melhores anos daqui para frente, com maturidade, felicidade e valorização do que é bom para o nosso rejuvenescimento. Abençoa, Senhor, o coração de cada um dentro do seu desejo íntimo. Abençoa a nossa semana e que a nossa energia seja usada para a cura, tanto nossa quanto a de quem o Senhor achar necessário. Assim seja. Imita a luz a todos. Assim seja. Olha a sensação que fica depois. Como é que é bom? Eu duvido que alguém que está assistindo a gente agora também não esteja se sentindo assim, né? Melhor, mais tranquilo, mais em paz consigo mesmo. E essa mensagem que a gente quer deixar aqui, né? Agradecendo pela presença de cada um de vocês que estão aqui conosco na live agora, aqueles que também vão assistir a gente depois, que a sua vida se ilumine, que os seus propósitos sejam justos, sejam bons, que você busque o seu melhor, faça o seu melhor, porque no final das contas é isso que vai deixar a gente com a consciência tranquila, de buscar fazer o nosso melhor em todas as áreas da vida. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Mandinha, beijo para você. Beijo. Beijo para todo mundo que deu um pouquinho do seu tempo com a gente na noite de hoje aqui. E só lembrando, a gente deixa a live gravada depois aqui no Instagram e em breve também a gente coloca ela lá no YouTube, tá bom? Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau. Beijo a todos. Fiquem com Deus.